Acaba de encerrar o jogo aqui entre Paysandu e Amazonas, né? Na casa do Amazonas, o Paysandu termina a partida num empate, né? É, Resultado esse que pra mim é ruim pro Paysandu, né? O Paysandu que vinha vencendo o jogo, né? E cara, vai ser a primeira vez aqui no nosso canal, né? Nosso segundo pós-jogo, depois que eu iniciei o projeto. E cara, não acredito. A arbitragem desse jogo, uma arbitragem como eu falo, né? A arbitragem sempre confusa, pra não dizer outra coisa, cara. Paysandu, pelo amor de Deus, Paysandu vencido a partida, às vezes falta tranquilidade, entendeu? Acabou, o jogo encerrou agora aqui, né? O Cuiabá vira o jogo lá no. O Cuiabá vira o jogo lá na arena, né? Certo, pessoal? Cuiabá perdia o jogo também na arena. O jogo lá ainda não acabou. O jogo do Paysandu já está encerrado. O Paysandu acaba vindo do Amazonas com um empate. E a tônica do jogo, pessoal, foi o seguinte, né? O Paysandu jogando bem. O Paysandu iniciou a partida em cima do Amazonas, jogando muito bem. Tanto que numa bela jogada pela esquerda, né? A bola é cruzada, um passe feito para dentro da área, né? E o nosso centroavante, a nossa torre, né? O nosso Empire State, né? Do Papão, a torre bicolor, é, é, dominou, né? Ajeitou para a direita e praticamente sem goleiro também se perde, né, pessoal? Praticamente sem goleiro ali, né? Fez 1-0 para o Paysandu, meados de 23 minutos, né? Do primeiro tempo, né? E só dava Paysandu. Mas logo em seguida ao gol do Papão, pessoal, veio a infelicidade do Novilho, né? Lembra no meu pré-jogo eu falava, né? Eu confio no Novilho. E não que eu deixe de confiar depois desse lance. Mas, cara, o jogador já tinha dado a bola para trás. Ele deu um carrinho desnecessário. Atingiu ali meio que com a sola, né? O adversário. E acabou fazendo a falta e ficando sujeito, né, à interpretação da arbitragem. E a gente sabe que a arbitragem ela não tem favorecido, e a gente não quer nem favorecimento, a gente quer que seja justo. Mas, porra, fez a falta, foi com a sola, deu margem para interpretação, e aí o árbitro acabou expulsando no vídeo. E a partir daí, pessoal, só deu Amazonas, né? E detalhe, o Amazonas chutava muito de fora, sem perigo algum, né? Muitas das vezes o nosso goleiro acabava tendo as suas defesas ali é, é, sendo feitas, a bola indo para fora, nenhum chute perigoso ali da equipe do Amazonas. Quando de repente, né, num desses chutes, já no segundo tempo, né? O, Não me lembro nem se foi no segundo tempo, né? Eu vou eu vou dar uma olhadinha aqui que eu não me recordo de fato, porque nesse momento, né? Só dar uma olhadinha aqui, pessoal, né? Só um momentinho. Só um momentinho aqui, né? Só um momentinho aqui, pessoal, só para me ver aqui. Pois é, a gente tá.
Só para mim poder encontrar aqui, tá, pessoal, o lance do gol, né, do Amazonas. Aqui, né? Gol do Amazonas já no segundo tempo, no início do segundo tempo, ali aos 8 minutos, né, do segundo tempo, né, achei aqui. E, cara, é assim, pessoal, incrível, incrível como o Paysandu, cara, pede para sofrer nesse Brasileirão. Time vencendo, né? E o Paysandu, com o Anderson Leite ali, faz aos 8 minutos, faz o gol contra, uma infelicidade, né? E o Anderson Leite não vem tendo sorte, né, pessoal? Não vem tendo sorte. Ele cometeu o pênalti, né? Que fez o Coritiba abrir o placar no jogo passado. Na cobrança de falta, minto, perdão. Na cobrança de falta do Coritiba, o cara que desvia a bola para o gol do Coritiba na cobrança de falta, né? Foi o Anderson Leite, né? Na hora do escanteio lá que o jogador do Coritiba cobra, o Gabriel Mesquita espalma a bola, né? E ele vai todo desengonçado para a bola, acaba fazendo o pênalti. Anderson Leite também, né? Sabe, pessoal? Então, resultando aí teve influência nos 2 gols do Coritiba contra o Paysandu, né? E agora, cara, faz um gol contra, sabe? Eu não vou nem culpar o jogador, mas eu acho que ele tem que ir lá no Ver o Peso, comprar um banho, né? Um banho lá no Ver o Peso e ficar uma semana de molho, cara. Porque não é possível, o cara tá muito azarado. Tá muito azarado. O Paysandu, até esse presente momento, né? O Paysandu vinha bem na partida. O Paysandu vinha bem na partida, apesar de já estar com 1 a menos. Porque a partir do momento da expulsão do Novilho, porque para mim o Novilho foi mais irresponsável do que o Anderson Leite, né? Sabe? Porque não tem como, cara. Como é que o cara dá um carrinho daquele na intermediária do campo de defesa, pô? Sabe? Não tem condições. Não tem condições, né? O Paysandu com esse empate está indo a 19 pontos, né? Podendo chegar aos 21, né? Tá indo a 19 pontos. Agora vai enfrentar o Atlético em casa, né? Ainda pressionado, né? Ainda pressionado, mas o restante da rodada, graças a Deus, nos ajudou, pessoal. Nos ajudou porque o Cuiabá virou para cima do América, né? O Cuiabá vira para cima do América. E, né? E a Chapecoense sapecou 4-2 no Volta Redonda, né? 4-2 no Volta Redonda. Essa configuração devolve o Paysandu para 16º. Mas o Paysandu, se não faz esse gol contra, pessoal, se o Paysandu não empata o jogo para o Amazonas, o Paysandu agora estava com 21 pontos na frente do América. O menos mal é que o Paysandu não tinha condições de ultrapassar mais do que o América, né? Porque todo mundo na frente já está com 22 pontos. Mas a gente ainda precisa, para não voltar para a zona, a gente precisa ainda que o Botafogo perca pro Criciúma em casa, cara. Vamos depender dessa partida aí do jogo de amanhã, né? Para que o Paysandu não volte para a zona do rebaixamento, cara. Sabe? Mas assim, o empate devido à circunstância não é que tenha sido ruim, né? Dentre os males, o menor. Porém, cara, a vitória estava na mão. Apesar do placar de 1-0, mas o Paysandu vinha jogando bem. Aí uma sucessão de erros do próprio Paysandu faz com que o Paysandu entregue o empate de mão beijada para o Amazonas. Primeiro, logo depois do gol do Paysandu, que é para o time ter calma, o Novilho vai e faz um carrinho, dá um carrinho imprudente, cara. Imprudente na intermediária do campo de defesa, cara. Não é possível um negócio desse, sabe? E, porra, um jogador não tá vendo que os caras estão chutando de fora. A intermediária tem que fechar. Não pode deixar, né? Quem tá ali no setor de defesa não pode deixar o adversário ficar chutando direto de fora da área. Porque uma dessas, a bola entra e acabou, meu amigo. E acabou, entendeu? Mas foi muita irresponsabilidade do nosso querido Joaquim Novilho, né? O Novilho vacilou feio, né? E para mim, cara,
vai para conta dele esse empate. Porque o Paysandu estava bem no jogo, o Paysandu dominava a partida. O Paysandu fez 1-0 num golaço, numa jogada que foi feita pela esquerda. A bola foi passada para o Diogo Oliveira dentro da área. Ele dominou já tirando o zagueiro. O goleiro, como estava mal colocado, ele bateu pro gol praticamente sem goleiro, né? Cara, não tem condições, cara. Sabe? E aí depois vem a falta do zagueiro do Paysandu, sabe? Ele nem reclamou, porque ele foi tão imprudente que ele nem reclamou, cara. Agora vamos ser sinceros também, né? Vamos ser sinceros. Outras faltas a favor do Paysandu, o árbitro, quando não dava falta e não dava cartão, tá entendendo? Sabe, essas arbitragens que tem critério para um time e outro critério para outro time, isso aí não cabe, né? E assim, teve no segundo tempo também, logo depois ali, né? O Paysandu, ele iniciou, só pra gente me acalmar um pouco mais aqui, porque realmente eu tô muito chateado com esse empate. Eu falei para vocês no meu pré-jogo, empate para mim não serve. O Paysandu tinha que arrumar, né? E cara, confronto direto, 6 pontos. Empate para mim não serve. O que vai acontecer? Amanhã, às 19 horas, o Paysandu vai ficar dependendo de uma vitória do Criciúma. Ei, raciocina, olha, raciocina. Vamos funcionar, vamos botar o tic-tac para funcionar. A gente vai ficar dependendo do Nicolas, né? Vamos ficar dependendo daquela porcaria, daquele Borazzi, né? Para vencer o Botafogo fora de casa, lá em São Paulo, e não voltar para a zona do rebaixamento, cara. Sabe? E para mim, seria horrível pro Paysandu, né? Seria horrível pro Paysandu olha, para te ter uma ideia, o empate foi tão bom pro Amazonas, que o Amazonas subiu 2 posições, jogou a lanterna pro Volta Redonda, que já jogou, pegou uma pisa da Chapecoense, né? E agora a gente tem a tabela na seguinte configuração: Goiás é o líder com 36, Coritiba, que empatou com o Atlético, puta que pariu, cara, sabe? Não tem condições, meu irmão. Coritiba empatou com o Atlético com 34. Novo Horizontino, que venceu o Goiás hoje, 34 também, certo? A Chapecoense com 29, né? Com 29 pontos. Aí vem o Cuiabá na 5ª posição depois dessa vitória de virada, né? Em cima do América, né? O Vila Nova, que estava no G4 no início da rodada, caiu para 6º colocado, certo? Aí depois nós temos o time sem rumo, né? Time sem rumo, Cadela de Peruca, em 7º lugar com 26 pontos. O Avaí, que é o adversário da Cadela de Peruca no próximo jogo, o jogo que vai ser amanhã, né? Confronto direto aí entre eles, certo? Ai, meu Deus do céu, o Paysandu é foda, meu irmão. Aí depois do Avaí na 8ª posição, nós temos o Atlético Paranaense na 9ª posição com 24, né? Com 24. O Atlético Paranaense que empatou com a Ferroviária. Meu Deus, cara, meu Deus. Sabe? Se a gente for olhar o empate fora de casa com o Amazonas, numa configuração não é ruim, mas porra, nas condições, assim, vamos raciocinar aqui. Um empate pro Paysandu era um péssimo resultado, né? Um péssimo resultado no início da partida, tá? O Paysandu nunca tinha que planejar ir pro Amazonas hoje para empatar a partida, certo? Chegou lá, fez 1-0, o time tá vencendo, né? O time tá vencendo. Aí um jogador imprudente faz uma falta, é expulso, né? É expulso. E aí bota tudo a perder, porque aos 8 minutos do segundo tempo, numa infelicidade do nosso zagueiro, gol contra. Gol contra. Perfeito? Uma infelicidade do jogador do Paysandu, do Anderson Leite. Cara, gol contra, os caras empatam o jogo. Os caras empatam o jogo. Nessas alturas, o Paysandu vencendo de 1-0, o Paysandu ficava ali atrás do América, porque o América estava ganhando de 1-0 do Cuiabá fora de casa. Aí o Cuiabá empatou o jogo, o Cuiabá virou o jogo de pênalti, não, empatou de pênalti, virou o jogo e depois com um golaço consolidou a vitória, né? E devolveu o América ali com 20 pontos.
Devolveu o América para os seus 20 pontos, que foi o quanto ele iniciou a rodada. Bastava um golzinho do Paysandu, né? Aí o Paysandu sofre um empate, o Paysandu volta a ficar atrás do América, né? E agora, meu irmão, vamos ter que torcer para o Botafogo não pontuar contra o Criciúma, cara. Vamos depender, né? Vamos depender do Botafogo. Se o Botafogo pelo menos empatar o jogo, pode ser que ele ultrapasse o Paysandu. Na verdade, não ultrapassa porque já estava com 18, no mesmo número de pontos que o Paysandu na rodada anterior, e estava atrás. Ou seja, o empate não serve para o Botafogo. Ele tem que vencer para poder jogar o Paysandu de volta para a zona do rebaixamento. Cara, o Paysandu, meu irmão, pede para sofrer. Pede para sofrer. Cara, tem que, sabe, um jogador desse faz uma coisa dessa, né, um carrinho desse, assim, imprudente, ele tem que ser, no mínimo, multado, cara. Ele não pode chegar cara, como eu falei, ele não pode, todo jogo, né, cometer esse tipo de falta, cara. Ser expulso, prejudicar o time. Outro cara que todo jogo, já hoje aconteceu de novo. No meu pré-jogo, eu até falei isso. Porra, vamos ser comedido. De graça. O jogador do Amazonas de costa pro gol. Aí o Vilela, esse abençoado, vai lá e puxa, cara. Faz uma falta, puxa o cara na entrada da área aos 50 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo pro Vilela, tá fora do próximo jogo. Pessoal, sabe, sabe, é de ficar muito aborrecido com o Paysandu, cara. Um jogador desse não tem condições. Cadê essa psicóloga para conversar com esse cara? Nem toda bola ele precisa tomar cartão amarelo. Nem todo jogo ele tem que tomar cartão amarelo. Agora vai desfalcar o Paysandu contra o Atlético, né? Na Curuzu, certo? Se eu não me engano, esse jogo é na segunda-feira. Eu vou até olhar aqui. Na 19ª rodada. Vou até ver aqui. Tá aqui. Dia 28, né, do 7, segunda-feira, às 9h30 da noite, né, no estádio da Curuzu, no Bampará Curuzu, né? O Paysandu vai enfrentar o Atlético, né? Para tentar ali se desgarrar dessa zona do rebaixamento, que parece que, vou te contar, meu irmão, parece que o Paysandu quer tirar o torcedor do sério, passando o campeonato inteiro nessa gangorra de entra e sai de zona do rebaixamento, cara. Sabe? A esperança que veio numa vitória linda contra o Coritiba, aí me faz uma situação dessa agora contra o Amazonas, vencendo o jogo, parece que faz o gol e fica mais desesperado. Fica mais desesperado do que quando tá empatando em 0-0. Não dá pra entender, cara, o raciocínio de um jogador desse. O cara treina todo dia pra fazer essas cagadas. Se eu visse o jogo, o Paysandu sendo acuado com 11, começando o jogo atrás, 1-0 pro Amazonas, empatou no sufoco, eu até dava a razão para uns caras desses, mas o Paysandu tá bem na partida, o Paysandu faz 1-0, aí vem o cara desequilibrado, no mínimo, para falar no mínimo desequilibrado, fazer uma falta dessa para ser expulso e botar a porra da partida a perder. Cara, não tem condições um negócio desse, pessoal. Não tem condições, sabe? Não tem condições. O nosso pós-jogo aqui eu tô estressado, cara. Eu tô estressado porque, como eu falo, não tem condições de uma partida dessa ter sido assim, cara. Não tem condições. Um desfecho que pro Paysandu foi ruim. Aí a gente vai dizer, o empate foi bom devido à circunstância, tava com -1, que eles criaram. O Paysandu mesmo se colocou nessa condição. O Amazonas estava controlado, sabe? O Amazonas estava controlado. Não vou dizer que não poderia empatar o jogo, mas naquele momento não ia. Não ia empatar se o Paysandu não comete os próprios erros, não tropeça nas próprias pernas. Incrível, cara, incrível. Sabe? Aí agora, o Paysandu, né, vai depender desse jogo de amanhã para permanecer fora da zona do rebaixamento, né? E se o Criciúma ganhar
O Criciúma, que está na 10ª posição com 24, ele vai a 26 pontos. Ele fica aqui na mesma pontuação da Canela de Peruca. Ou seja, vai se distanciar e a gente vai ter que torcer para eles ganharem. Vai ter que torcer para eles ganharem, porque sim, eu não vou querer que o Botafogo empate, mesmo ficando atrás do Paysandu, mesmo mantendo o Paysandu fora da zona, mas vai estar com a mesma pontuação. Vai que dá uma zebra aqui na Curuzu. Vai que dá uma zebra. Porque agora o Paysandu vem pressionado de novo. Se o Paysandu ganha hoje, o Paysandu ia para esse jogo muito tranquilo contra o Atlético. Mas não, agora a gente vai pressionado, o Atlético não perde, assim como o Paysandu, a 6, 7 rodadas, né? E cara, pelo amor de Deus, o jogo na mão, não vou dizer nem a vitória, mas o jogo na migué, e o Paysandu dá um migué desse, cara. Então eu vou parar um tempo aqui, cara, deixa o seu like, né? Eu sei que é difícil, né, a gente deixar o like quando o time não corresponde, mas por favor, deixe seu like, né? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para as notificações para que você não perca nenhuma novidade, né? E compartilha, né? Compartilha com seus amigos, familiares, né? Porque aqui a gente vem para falar do Paysandu de forma apaixonada, né? E a gente sabe o quanto é prazeroso torcer para esse time, mas o quanto é custoso em alguns momentos, né? E hoje foi um desses. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar que o Paysandu saia de Belém, vá até o Amazonas, para depois de estar com o jogo na mão, um jogo controlado, um jogo que o Paysandu poderia administrar, fazer um negócio desse. Perder para as próprias pernas. Sabe? Incrível, incrível. Mas aí deixe seu like, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada. Beleza? Eu vou ficando por aqui no meu pós-jogo. Eu sei que foi meio conturbado, tô muito chateado, mas aí depois a gente vem com um vídeo novo aí para você, pra gente poder conversar melhor sobre essas partidas. E eu vou te dar números, estatísticas e o que de fato aconteceu ali na súmula, né? O que pode pintar na súmula aí Inclusive eu vou até fazer esse quadro, né? A partir do vídeo que vem vai ter esse quadro aí um dia depois da partida na súmula do jogo do Papão, né? Então a gente vai fazer esse quadro aí dentro do nosso canal. Beleza? Eu vou te dar todas as informações do jogo, quem está suspenso, quem não está, quem tomou cartão, quem deixou de tomar, quem sofreu falta, quem fez falta. A gente vai ver todas essas informações aí no próximo jogo e vamos fazer comentários a partir disso, né? Beleza? Então eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e até a próxima, pessoal. Fui!